Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam presas às dívidas? Essa é a grande questão que T. Harv Eker procura responder em seu best-seller Segredos da Mente Milionária. Ao longo de suas pesquisas e experiências, ele percebeu que a diferença não está apenas no trabalho duro ou no nível de inteligência, mas sim na mentalidade financeira que cada pessoa carrega. Segundo Eker, todos nós temos um modelo financeiro interno, um conjunto de crenças e padrões que definem como lidamos com o dinheiro. Esse modelo é formado ainda na infância, com base no que ouvimos e vimos dentro de casa, nas histórias que nossos pais contavam e nas experiências que tivemos. Muitas vezes, sem perceber, carregamos esses padrões por toda a vida. Se eles forem de escassez, vamos sempre nos sentir limitados. Mas se forem de abundância, podemos prosperar. O autor divide essas diferenças em arquivos de riqueza, ou seja, princípios que explicam como pensam os ricos em comparação aos pobres. Essas comparações não têm a ver apenas com o saldo bancário, mas principalmente com a forma de enxergar a vida, o trabalho e as oportunidades. Neste vídeo, vamos explorar esses segredos um a um, mostrando como é possível reprogramar a mente para atrair prosperidade. Não se trata de mágica nem de promessas fáceis, mas de alinhar pensamentos e atitudes ao que realmente gera resultados. No final, você terá clareza sobre como aplicar esses princípios na sua própria vida. Vai entender por que assumir responsabilidade total pelo seu destino é o primeiro passo para a independência financeira e como pequenas mudanças no modo de pensar podem gerar transformações gigantes. Prepare-se, porque esta jornada não é apenas sobre dinheiro, mas sobre se tornar uma versão mais consciente, responsável e poderosa de si mesmo. T. Harv Eker começa explicando que cada pessoa possui um modelo financeiro interno, como se fosse um software que roda em nossa mente. Esse modelo define inconscientemente quanto dinheiro acreditamos merecer, como reagimos a ganhos e perdas, e até mesmo os limites que colocamos em nossa própria prosperidade. Esse modelo não nasce do nada, ele é resultado das mensagens que recebemos desde cedo. Comentários dos nossos pais, histórias sobre dinheiro, experiências de escassez ou de abundância que vivemos durante a infância. Por exemplo, se você cresceu ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, ou os ricos são desonestos, é provável que tenha desenvolvido uma visão negativa sobre o dinheiro. Mesmo que deseje prosperar, seu subconsciente pode sabotar seus esforços porque associa riqueza a algo ruim. Por outro lado, quem cresceu em um ambiente onde se falava de oportunidades, investimentos e conquistas, tende a encarar o dinheiro como algo natural, uma ferramenta para alcançar objetivos maiores. Essa diferença de mentalidade é o que na prática separa os ricos dos pobres. O autor destaca que ter consciência desse modelo é o primeiro passo para mudá-lo. Não adianta apenas trabalhar mais horas ou sonhar em ganhar na loteria, porque se o modelo mental for de escassez, a pessoa encontrará formas de perder ou desperdiçar o dinheiro que receber. Quantos casos conhecemos de pessoas que ganharam prêmios milionários, mas voltaram à estaca poucos anos depois? Isso acontece porque a mente não estava preparada para sustentar aquela prosperidade. Portanto, o grande segredo não é apenas ganhar mais, mas mudar a forma de pensar. Quando reprogramamos nossas crenças, passamos a agir de forma diferente. Buscamos oportunidades, assumimos riscos calculados, cuidamos melhor do que já temos e nos preparamos para crescer. É como ajustar um termostato interno. Se o nível de riqueza que você aceita inconscientemente é baixo, vai acabar voltando para ele. Mas se você eleva esse padrão mental, tudo ao seu redor começa a se alinhar a essa nova realidade. No próximo bloco, vamos mergulhar nos primeiros arquivos de riqueza apresentados por Eker, mostrando comparações diretas entre como pensam os ricos e como pensam os pobres. Eu crio a minha vida. O primeiro arquivo de riqueza apresentado por T. Harv Eker é direto e poderoso.
As pessoas ricas acreditam que criam a própria vida. As pessoas pobres acreditam que a vida simplesmente acontece com elas. Isso significa que indivíduos com mentalidade de riqueza entendem que são protagonistas da sua história. Eles sabem que suas escolhas, atitudes e decisões financeiras moldam o presente e o futuro. Já os que têm mentalidade de pobreza enxergam a vida como uma sucessão de eventos fora do seu controle. Eles se colocam como vítimas, acreditando que não têm poder para mudar nada. Essa diferença é essencial, porque quem acredita ser vítima desenvolve desculpas para tudo. Culpa o governo, o mercado, os pais, o patrão ou até a sorte. Mas quem assume responsabilidade compreende que, ainda que os fatores externos existam, a forma de reagir a eles é o que realmente define os resultados. Eker reforça: ou você escolhe ser criador da sua vida, ou continuará sendo vítima das circunstâncias. Essa mentalidade impacta diretamente nas finanças. Uma pessoa que acredita que pode criar a própria vida busca aprender, investir, empreender e inovar. Já quem acha que não tem controle, dificilmente vai além do básico, porque sente que não adianta tentar. Se você está gostando dessas ideias, aproveita agora para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo: eu tenho a mente milionária. Quero ver quem realmente está comprometido em assumir o controle da própria vida. Essa primeira mudança pode parecer simples, mas é revolucionária. Ao declarar que você é criador do seu futuro, já começa a enviar uma nova mensagem para o seu subconsciente. E é esse tipo de reprogramação que abre portas para a abundância. No próximo bloco, vamos ver o segundo arquivo de riqueza, que mostra como os ricos jogam o jogo do dinheiro para ganhar, enquanto os pobres apenas tentam não perder. O segundo arquivo de riqueza, de T. Harv Eker, traz uma diferença fundamental. As pessoas ricas jogam o jogo do dinheiro para ganhar, as pessoas pobres jogam o jogo do dinheiro para não perder. Parece detalhe, mas faz toda a diferença. Pessoas com mentalidade pobre pensam em sobreviver, em pagar as contas e não se arriscar. O foco está em se manter no mesmo lugar, sem cair. Já os ricos têm a mentalidade de crescimento. Querem prosperar, acumular, investir e ampliar seus horizontes. Isso não significa irresponsabilidade ou risco cego. Significa que os ricos pensam no longo prazo, em construir patrimônio e liberdade. Eles entram no jogo para vencer, não apenas para passar o mês. Esse pensamento dá energia para buscar conhecimento, planejar e agir com ousadia. Uma pessoa que só joga para não perder, por medo, tende a evitar investimentos, oportunidades e até mudanças de carreira. O medo de perder é tão grande que ela se contenta com pouco. Já a mentalidade milionária entende que algumas perdas fazem parte do processo, mas não impedem o avanço. Eker ensina que, para mudar, é preciso fazer a si mesmo perguntas diferentes. Em vez de pensar como faço para pagar as contas, pergunte: como faço para crescer financeiramente este mês? Em vez de temer o fracasso, questione o que posso aprender se não dar certo. Essa mudança ela pode parecer sutil, mas abre caminhos. Quando você mira em vencer, sua mente procura soluções criativas, identifica oportunidades e cria coragem para agir. No próximo bloco, vamos falar sobre o terceiro arquivo de riqueza, que revela como as pessoas ricas assumem compromisso total com a prosperidade, enquanto os pobres apenas querem ficar ricos. O terceiro arquivo de riqueza afirma: as pessoas ricas estão comprometidas em ser ricas. As pessoas pobres apenas desejam ser ricas. Essa é uma diferença poderosa. Muitas pessoas dizem que querem ter mais dinheiro, mas não estão dispostas a pagar o preço, estudar, trabalhar, assumir riscos e, principalmente, mudar sua mentalidade. Para os ricos, o desejo é acompanhado de ação, disciplina e comprometimento. Não é uma questão de seria bom se acontecesse, mas sim de vou fazer acontecer. Eker mostra que a maioria das pessoas trata a riqueza como um sonho distante, quase como ganhar na loteria. Já os ricos tratam a prosperidade como um projeto,
algo planejado e construído ao longo do tempo. Eles sabem que os frutos virão porque estão semeando todos os dias. Esse compromisso também se reflete na forma de encarar obstáculos. Pessoas comprometidas não desistem diante da primeira dificuldade. Elas ajustam estratégias, aprendem com os erros e continuam avançando. Já quem apenas deseja, enriquece e costuma desistir ao enfrentar a primeira barreira, confirmando a crença de que não era para ser. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita agora para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também quer prosperar. E comenta aqui embaixo: eu escolho a riqueza. Essa é uma forma de reforçar seu compromisso publicamente. Afinal, declarar sua intenção é o primeiro passo para torná-la real. No próximo bloco, vamos mergulhar no quarto arquivo de riqueza, que fala sobre o tamanho dos objetivos. Enquanto os ricos pensam grande, os pobres se contentam em pensar pequeno. O quarto arquivo de riqueza apresentado por T. Harv Eker é: as pessoas ricas pensam grande, as pessoas pobres pensam pequeno. Esse princípio mostra como a mentalidade influencia diretamente os resultados. Quem pensa pequeno tende a limitar suas próprias ações. Sonha em apenas sobreviver, em dar para o gasto. Já quem pensa grande tem coragem de sonhar alto e de colocar energia em projetos que realmente fazem a diferença. Eker explica que pensar grande não significa ser megalomaníaco ou irresponsável, mas sim ampliar a sua visão e acreditar que você pode impactar mais pessoas, gerar mais valor e, consequentemente, atrair mais riqueza. Pessoas que pensam grande entendem que seu trabalho pode ir além do básico, pode transformar vidas. Pessoas com mentalidade de pobreza, por outro lado, se sabotam porque acreditam que não são capazes ou que não merecem mais. Esse medo de sonhar alto as mantém presas em zonas de conforto, limitando as possibilidades. Um detalhe importante é que pensar grande também exige agir em grande escala. Não adianta apenas sonhar. É preciso alinhar atitudes, aprender com quem já chegou lá e não se contentar com pouco. Eker provoca uma reflexão. Se você pode escolher entre pensar pequeno e pensar grande, por que não escolher o grande? Afinal, pensar pequeno não reduz o trabalho, apenas reduz os resultados. O autor reforça que quando você decide expandir seus horizontes, atrai pessoas, ideias e oportunidades proporcionais ao tamanho dos seus sonhos. No próximo bloco, vamos falar sobre o quinto arquivo de riqueza, que mostra como os ricos focam em oportunidades, enquanto os pobres focam em obstáculos. O quinto arquivo de riqueza diz: as pessoas ricas focam em oportunidades. As pessoas pobres focam em obstáculos. Essa é uma das diferenças mais visíveis na prática. Quando surge uma possibilidade de investimento, de negócio ou até de aprendizado, as pessoas com mentalidade de pobreza são as primeiras a listar todos os motivos pelos quais não vai dar certo. Elas enxergam riscos, dificuldades e possíveis fracassos. Já as pessoas ricas treinam a mente para olhar primeiro para as oportunidades. Elas perguntam: o que posso ganhar com isso? Que portas podem se abrir? Isso não significa ignorar os riscos, mas sim dar mais peso às chances de crescimento do que às barreiras. Segundo Eker, esse padrão mental é decisivo porque o mundo está cheio de oportunidades disfarçadas de problemas. Enquanto alguns ficam paralisados pelo medo, outros enxergam soluções e criam riqueza justamente em momentos de crise. Um exemplo clássico é o de empreendedores que iniciaram negócios durante períodos de recessão. Enquanto muitos só viam dificuldades, eles perceberam nichos que precisavam ser atendidos e aproveitaram a brecha. A mentalidade de oportunidade também se aplica às pequenas escolhas do dia a dia. Pessoas que focam em oportunidades estão sempre abertas a aprender algo novo, a investir em conhecimento, a criar conexões. Já quem foca em obstáculos costuma recusar convites, evitar mudanças e perder chances valiosas. Eker incentiva seus leitores a treinar esse olhar. Em vez de perguntar o que pode dar errado, comece a perguntar o que pode dar certo. Essa simples troca de perspectiva abre espaço para ideias criativas e ações mais ousadas. No próximo bloco,
vamos explorar o sexto arquivo de riqueza, que fala sobre como os ricos admiram e aprendem com outras pessoas de sucesso, enquanto os pobres sentem inveja ou rejeição. O sexto arquivo de riqueza afirma: as pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. As pessoas pobres têm ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Essa ideia pode parecer simples, mas é extremamente poderosa. Muitas pessoas crescem ouvindo frases como: os ricos são exploradores. Quem tem dinheiro é porque fez algo errado. O dinheiro muda as pessoas para pior. Essas crenças criam um bloqueio inconsciente. Se você acredita que todo rico é mau ou corrupto, sua mente vai impedir que você se torne rico, para não se transformar em alguém ruim. As pessoas ricas, por outro lado, têm o hábito de admirar e aprender com quem já conquistou o que elas desejam. Em vez de sentir inveja, elas se inspiram, modelam comportamentos e absorvem lições. Eker explica que a inveja e o ressentimento criam distância. Você não quer se aproximar daquilo que rejeita. Já a admiração cria conexão. Você atrai o que respeita e aprende com aquilo que valoriza. Por exemplo, alguém pode ver um empresário de sucesso e pensar: ele só conseguiu isso porque teve sorte. Outro, com mentalidade de riqueza, vai pensar: o que será que ele fez para chegar lá? O que eu posso aprender com sua trajetória? O segredo está em transformar a inveja em inspiração. Sempre que sentir desconforto diante do sucesso de alguém, pergunte: o que essa pessoa sabe ou faz que eu ainda não aprendi? No próximo bloco, veremos o sétimo arquivo de riqueza, que trata da maneira como os ricos se aproximam das pessoas bem-sucedidas para criar conexões e fortalecer seu crescimento. O sétimo arquivo de riqueza nos diz: as pessoas ricas procuram a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas pobres procuram a companhia de indivíduos negativos ou sem sucesso. Aqui, T. Harv Eker mostra a importância do ambiente. Já ouviu a frase: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Pois é exatamente isso. Se você está cercado de pessoas que reclamam, que acreditam que nada dá certo e que sempre apontam problemas, sua mente absorve essa energia. Aos poucos, você passa a pensar e agir da mesma forma. Por outro lado, quando você se conecta com pessoas prósperas, otimistas e cheias de ideias, sua mente se expande. Você começa a enxergar novas possibilidades, aprende com experiências reais e cria uma rede que pode abrir portas. Isso não significa abandonar amigos ou familiares que ainda não chegaram lá, mas sim equilibrar suas conexões e buscar ativamente ambientes que inspirem crescimento. Eventos, grupos de estudo, cursos e até comunidades online podem ser excelentes espaços para conhecer pessoas com a mentalidade certa. A mensagem central é clara: seu círculo social influencia diretamente seus resultados financeiros e pessoais. No próximo bloco, vamos falar sobre o oitavo arquivo de riqueza, que mostra a diferença entre quem está comprometido com a riqueza e quem apenas gostaria de ser rico. O oitavo arquivo de riqueza diz: as pessoas ricas estão comprometidas em ser ricas. As pessoas pobres apenas gostariam de ser ricas. Essa é uma diferença crucial. Muitas pessoas dizem que querem prosperidade, mas na prática não fazem nada para alcançá-la. Elas até sonham, mas não agem, não estudam, não se dedicam. Já as pessoas ricas têm um compromisso verdadeiro. Isso significa disciplina, consistência e ação. Entender que a riqueza não surge do nada, mas sim de decisões diárias, escolhas inteligentes e da determinação em superar desafios. Eker reforça que querer ser rico não é suficiente. É preciso decidir ser rico. Decidir significa estar disposto a aprender, a correr riscos calculados, a investir tempo e energia e até a sacrificar prazeres momentâneos em nome de um futuro muito melhor. Esse compromisso muda tudo. Enquanto uns ficam esperando a sorte, outros estão construindo suas próprias oportunidades. Então pergunte a si mesmo: você apenas gostaria de ser rico ou está realmente comprometido com a riqueza? No próximo bloco, vamos ver o nono arquivo de riqueza, que fala sobre pensar grande e fugir das limitações mentais.
O nono arquivo de riqueza diz: as pessoas ricas pensam grande, as pessoas pobres pensam pequeno. Esse ponto é extremamente poderoso. Pessoas de mentalidade pobre limitam seus sonhos e objetivos, porque acreditam que não são capazes de alcançar algo grandioso. Elas se contentam com pouco, achando que é mais seguro ou mais realista. Já as pessoas ricas pensam em escala. Elas não têm medo de mirar alto, de buscar grandes oportunidades e de impactar muitas vidas. Pensar grande é acreditar que você pode oferecer muito valor para o mundo, e quanto mais valor você gera, mais retorno financeiro recebe. Isso não significa ser irresponsável, mas sim ousar. Quem pensa pequeno acaba preso em resultados pequenos. Quem pensa grande se abre para possibilidades extraordinárias. Ricoeur nos lembra que pensar grande não beneficia apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. Ao crescer e prosperar, você inspira, gera empregos, movimenta a economia e transforma vidas. Pergunte-se: estou sonhando grande o suficiente ou estou me escondendo atrás de pensamentos pequenos? No próximo bloco, vamos explorar o 10º arquivo de riqueza, que fala sobre oportunidades e como a forma de Inzer-Galloz define quem conquista a riqueza. O 10º arquivo de riqueza afirma: as pessoas ricas focam em oportunidades, as pessoas pobres focam em obstáculos. Essa é uma das diferenças mais marcantes de mentalidade. Pessoas pobres, quando olham para uma ideia, imediatamente pensam em tudo que pode dar errado, é arriscado demais, não vai funcionar, e se eu perder dinheiro? Esse excesso de medo paralisa e faz com que desistam antes mesmo de tentar. Já as pessoas ricas treinam a mente para identificar oportunidades em cada situação. Claro que elas sabem que os riscos existem, mas preferem perguntar: qual é a possibilidade de ganho? Como posso transformar isso em algo positivo? O que eu posso aprender se não dar certo? Enquanto uma pessoa comum enxerga problemas, o milionário vê portas abertas. Essa mentalidade de buscar soluções em vez de obstáculos é o que permite criar negócios inovadores e acumular riqueza. Isso não significa ignorar os riscos, mas sim não deixar que eles determinem suas escolhas. A pergunta-chave é: você está treinando sua mente para enxergar barreiras ou oportunidades? No próximo bloco, vamos falar sobre como as pessoas ricas se relacionam com outras pessoas bem-sucedidas. E por que isso acelera ainda mais seus resultados? O 11º arquivo de riqueza diz: as pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. As pessoas pobres têm ressentimento das pessoas ricas e bem-sucedidas. Essa é uma verdade poderosa e muitas vezes difícil de encarar. Pessoas de mentalidade pobre costumam criticar, invejar ou até odiar quem tem sucesso. Elas dizem coisas como: ele só conseguiu porque teve sorte, ou essa gente rica explora os outros. Esse tipo de pensamento cria uma barreira mental que afasta a pessoa da riqueza. Afinal, como você vai se tornar aquilo que despreza? Por outro lado, pessoas ricas celebram o sucesso alheio. Elas entendem que se alguém conquistou grandes resultados, isso é uma prova de que também é possível para elas. Em vez de invejar, elas usam essas histórias como inspiração e aprendizado. Harvey Eker ensina que o ressentimento afasta, enquanto a admiração aproxima. Se você inveja os ricos, está programando o seu subconsciente para nunca permitir que você seja um deles. Mas se você admira, você abre espaço para absorver conhecimentos, estratégias e até se conectar com essas pessoas. O segredo é transformar a inveja em inspiração. Em vez de pensar ele conseguiu e eu não, mude para se ele conseguiu, eu também posso. Esse simples ajuste mental abre portas gigantes para o crescimento. No próximo bloco, vamos explorar o 12º arquivo de riqueza, que fala sobre como lidar com pessoas ricas e bem-sucedidas no convívio direto, e por que isso influencia tanto no nosso destino. O 12º arquivo de riqueza diz: as pessoas ricas se associam com pessoas positivas e bem-sucedidas. As pessoas pobres se associam com pessoas negativas ou sem sucesso. Esse princípio é fundamental. Harvey Eker mostra que o ambiente em que você vive
molda sua mentalidade e, consequentemente, seus resultados. Se você convive diariamente com pessoas que reclamam, criticam e vivem na escassez, essa energia vai contaminar sua forma de pensar. Já pessoas ricas escolhem conscientemente se cercar de indivíduos que inspiram, que têm metas, que falam de projetos, investimentos e oportunidades. Esse círculo positivo alimenta a mente com confiança e novas ideias. Existe uma frase poderosa: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você quer enriquecer, precisa estar perto de quem já está nesse caminho, ou pelo menos de quem pensa grande e busca crescer. Isso não significa abandonar amigos ou familiares, mas sim equilibrar as influências. Passar tempo com mentores, ler livros de pessoas bem-sucedidas, participar de eventos e comunidades de crescimento são formas práticas de mudar o ambiente mental. Lembre-se, energia negativa suga seus sonhos, energia positiva alimenta sua riqueza. A escolha de com quem você anda pode ser um divisor de águas no seu destino financeiro e pessoal. No próximo bloco, vamos avançar para o 13º arquivo de riqueza, que fala sobre estar disposto a se promover e a oferecer valor ao mundo sem medo. Estar disposto a se promover, o 13º arquivo de riqueza diz: as pessoas ricas estão dispostas a se promover e a promover seu valor. As pessoas pobres pensam de forma negativa sobre vendas e autopromoção. Aqui está um ponto crucial. Muitas pessoas têm vergonha ou até aversão à ideia de se promover, acham que vender é algo ruim ou que quem se divulga é arrogante, mas essa é uma mentalidade limitante que impede a prosperidade. As pessoas ricas entendem que tudo na vida é venda. Quando você apresenta uma ideia, está vendendo. Quando busca um emprego, está vendendo suas habilidades. Quando compartilha um produto ou serviço, está oferecendo valor em troca de dinheiro. A diferença é que os ricos enxergam a autopromoção não como arrogância, mas como serviço. Eles acreditam no valor do que oferecem e, por isso, não têm medo de falar sobre isso ao mundo. Quanto mais pessoas souberem do seu valor, mais você será recompensado. Pessoas pobres, ao contrário, têm medo de críticas e preferem se esconder. Elas esperam ser reconhecidas automaticamente. Mas a verdade é que, se você não mostrar ao mundo quem você é e o que faz, ninguém fará isso por você. E que reforça: para prosperar, você precisa se posicionar. Precisa estar disposto a se expor, divulgar suas ideias, projetos ou negócios. Quanto maior a sua disposição para mostrar valor, maiores serão suas chances de enriquecer. No próximo bloco, vamos conhecer o 14º arquivo de riqueza, que fala sobre superar os medos e estar sempre disposto a agir apesar das incertezas. O 14º arquivo de riqueza ensina: as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas pobres deixam o medo pará-las. Essa lição é simples, mas transformadora. O medo é natural. Todos sentimos. O medo de perder dinheiro, de ser criticado, de falhar. A diferença é que as pessoas pobres deixam esse medo controlar suas decisões, enquanto as pessoas ricas agem mesmo com medo. Harvey Hecker reforça que coragem não é a ausência de medo, mas sim a disposição de seguir em frente apesar dele. Cada grande conquista aconteceu porque alguém se recusou a deixar o medo vencer. As pessoas ricas entendem que o medo faz parte do crescimento. Se algo te dá frio na barriga, provavelmente é porque está fora da sua zona de conforto. E é justamente aí que a mágica acontece. Enquanto os pobres dizem: quando eu não tiver mais medo eu faço, os ricos dizem: eu faço, mesmo com medo. Essa mentalidade abre portas que a maioria jamais atravessa. Um ponto importante é que, a cada vez que você age apesar do medo, ele perde força. Você se fortalece, ganha confiança e cria um ciclo de coragem. Pergunte-se: quantas oportunidades você já perdeu por deixar o medo decidir por você? E o que poderia acontecer se, a partir de agora, você escolher agir, mesmo sentindo medo? No próximo bloco, vamos ver
O 15º arquivo de riqueza, que fala sobre como aprender continuamente é parte essencial do caminho para se tornar milionário. O 15º arquivo de riqueza afirma: as pessoas ricas aprendem e crescem constantemente. As pessoas pobres acham que já sabem tudo. Esse princípio é um divisor de águas. Pessoas de mentalidade pobre muitas vezes acreditam que não precisam aprender mais. Acham que já sabem o suficiente ou que o conhecimento não faz diferença. Essa estagnação é um dos maiores inimigos da prosperidade. Por outro lado, pessoas ricas são eternos aprendizes. Elas leem livros, fazem cursos, participam de treinamentos, buscam mentores e estão sempre abertas a novas ideias. Sabe que cada conhecimento adquirido pode ser transformado em oportunidades e resultados. Harvey Hecker lembra que a mente milionária tem humildade para reconhecer que nunca sabe o bastante. O mundo está em constante mudança e quem para de aprender fica para trás. Por isso, a educação financeira, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal são investimentos que multiplicam seus retornos. Outro ponto importante é que os ricos não aprendem só pela teoria. Eles aplicam. Aprender, testar, ajustar e tentar novamente é o ciclo que leva ao crescimento verdadeiro. Enquanto os pobres vivem dizendo "eu já sei disso", os ricos perguntam: "o que mais eu posso aprender aqui?". Essa simples mudança de postura abre caminhos que a maioria nunca enxerga. No próximo bloco, vamos explorar o 16º arquivo de riqueza, que fala sobre como escolher receber resultados extraordinários, em vez de se contentar com pouco. O 16º arquivo de riqueza diz: as pessoas ricas escolhem ser bem remuneradas por seus resultados. As pessoas pobres escolhem ser remuneradas pelo tempo. Esse é um dos pontos mais transformadores do livro. Pessoas de mentalidade pobre pensam apenas em trocar horas por dinheiro. Trabalham em empregos onde o pagamento é fixo, limitado e controlado por alguém. Isso cria uma barreira, porque o tempo é finito. Você só tem 24 horas por dia. Já as pessoas ricas entendem que o verdadeiro potencial de renda está em gerar valor, não em vender tempo. Elas buscam empreender, investir, criar produtos, desenvolver negócios que possam escalar. Em vez de receber por hora, recebem pelos resultados que entregam, pelos problemas que resolvem e pelo impacto que geram. Harvey Hecker explica que essa mentalidade muda completamente a relação com o dinheiro. Quando você busca apenas vender tempo, sua renda sempre será limitada. Mas quando você busca vender soluções, pode multiplicar seus ganhos infinitamente. Isso não significa que todos precisam abandonar seus empregos, mas sim repensar a forma de enxergar o trabalho. Como você pode criar resultados que valham mais do que apenas o tempo investido? Como pode construir algo que continue gerando renda mesmo quando você não está presente? Essa é a essência da mentalidade milionária: sair da troca de horas por dinheiro e entrar no jogo dos resultados e da criação de valor. No próximo bloco, vamos para o último arquivo de riqueza, que fala sobre como pensar em grande escala e viver de forma expansiva abre o caminho definitivo para a abundância. O 17º e último arquivo de riqueza diz: as pessoas ricas pensam e agem em grande escala. As pessoas pobres pensam e agem em pequena escala. Esse princípio resume muito da mentalidade milionária. Pessoas pobres geralmente acreditam que precisam viver de forma limitada, com medo de arriscar ou de chamar atenção. Elas se conformam com pouco, acreditando que é mais seguro não sonhar grande. Já as pessoas ricas entendem que a vida é feita para ser vivida em abundância. Pensar em grande escala significa querer mais para você, mas também para os outros. Significa desejar impactar milhares de pessoas, criar soluções que transformem comunidades inteiras e deixar um legado. Hecker reforça que viver em grande escala não é arrogância, menos é contribuição. Quanto maior o impacto que você gera, mais pessoas você ajuda. E como consequência, mais riqueza retorna para você. É um ciclo positivo que expande a vida de todos. O segredo está em abandonar a mentalidade de escassez, que diz "não é possível", e abraçar a mentalidade da abundância, que afirma "sempre há espaço para crescer, criar
e prosperar. Esse último arquivo de riqueza fecha o ciclo, mostrando que a verdadeira riqueza está em pensar grande, agir grande e viver grande. No próximo bloco, vamos para a conclusão do vídeo, onde vamos recapitular os aprendizados e deixar uma chamada final para a ação. Chegamos ao final da nossa jornada pelos 17 arquivos de riqueza de T. Harv Eker. Ao longo deste vídeo, vimos como as pessoas ricas e as pessoas pobres pensam de formas completamente diferentes. Enquanto uns focam em oportunidades, outros focam em obstáculos. Enquanto uns se comprometem com a riqueza, outros apenas desejam. Enquanto uns pensam grande e vivem em abundância, outros se limitam a uma vida pequena e restrita. A grande lição é que a riqueza começa na mente. Se você mudar sua programação mental, seus hábitos, suas crenças e suas ações, inevitavelmente mudará também os resultados da sua vida financeira e pessoal. Agora é hora de agir. Coloque esses princípios em prática no seu dia a dia. Treine sua mente para pensar como os milionários. Inspire-se em histórias de sucesso, em vez de sentir inveja. E, acima de tudo, comprometa-se de verdade com o seu crescimento. Se você gostou desse conteúdo, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar mais resumos e lições transformadoras. E não se esqueça, no link da bio ou no comentário fixado, você encontra materiais extras para aprofundar ainda mais o seu aprendizado e acelerar sua jornada rumo à liberdade financeira. Lembre-se, você tem dentro de si a mente milionária, só precisa ativá-la.